Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria já de pedir a você, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, que você vai estar nos ajudando aí na distribuição desse conteúdo. E vai estar também dando aí uma força para o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Nós estamos no mês de setembro, no dia 10 agora. Trago Setembro Amarelo, que é falado a respeito da questão do suicídio, da conscientização das pessoas a respeito desse tema. E hoje eu não poderia deixar de trazer esses dados para que vocês compreendam um pouco sobre este tema. Segundo os dados da OMS, o suicídio não é um fenômeno recente, mas os números têm impactado tão fortemente os órgãos internacionais de saúde que não há dúvidas, estamos diante de um grave problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil de suicídios anuais. O Brasil só perde para os Estados Unidos da América. Não por acaso, desde 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi iniciada há 5 anos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. Isso no mundo. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Isso é muito sério, pessoal. A cada 46 minutos, praticamente quase uma hora aí, você tem uma pessoa tirando a própria vida. Então é um assunto que nós temos que nos conscientizar a respeito. Uma realidade devastadora quando se identifica o perfil das vítimas brasileiras. A maioria é homem negro com idade entre 10 e 29 anos, segundo dados do Ministério da Saúde avaliados nos últimos 4 anos e divulgados numa pesquisa no ano passado. Na Bahia, entre 2010 e 2019, foram contabilizados 8.833 casos de lesões autoprovocadas e destes, 5.160 foram casos de suicídio. No ano passado foram registrados 634 óbitos por suicídio na Bahia e esse ano até agora 384 óbitos. Suicídios e transtornos mentais. Segundo o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, os índices apontam que em mais de 90% dos pacientes que se suicidaram havia uma doença mental relacionada. Então olha só para você ver. Muitas pessoas acham que o suicídio, pessoal, é frescura. Muitas pessoas acham que uma pessoa que tira a própria vida é uma pessoa fraca. Mas na verdade isso tem doenças, tem problemas psicológicos, tem uma série de coisas por detrás que levam a pessoa a tentar extinguir a sua própria vida. Então é algo que não é uma frescura, não é um não me toque como muitos dizem, mas é algo que nós temos que nos conscientizar. Na grande maioria dos casos, o diagnóstico associado era de depressão, então, ou seja, a maioria dos diagnósticos associados ao suicídio são de depressão. Então, pessoa que passa por depressão, pessoa que está ali com um acúmulo de passado na vida dela, um excesso de passado, se culpando, uma pessoa que está no estado grave, que tem desenvolvido essa depressão, uma pessoa que precisa de cuidados, uma pessoa que precisa de um tratamento para que ela venha, então, colocar a sua vida em ordem e não tirar a própria vida. Ressalto médico, Principalmente entre os jovens, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de drogas. Então até as drogas também, pessoal, influenciam. E drogas, quando se fala de drogas, pode-se falar também de uso de remédios de forma descontrolada, tá? Porque remédios também é um tipo de droga, só que é uma droga que é dosada, que ela é utilizada para tratar determinadas doenças, tratar determinadas reações adversas do corpo.
Também são fatores de risco para o suicídio situações como desemprego, sensação de vergonha, desonra, desilusões amorosas. Olha só para você ver, pessoal, presta atenção nisso aqui. Desemprego, ou seja, a pessoa que não tem emprego, está desempregada ali, apertada. Às vezes a pessoa tem um aluguel para poder pagar, tem uma situação para resolver. Olha só para você ver. Sensações de vergonha, pode se colocar aqui também bullying. Então tem que tomar muito cuidado com o bullying, pessoal, porque isso aí pode destravar um gatilho. Desonra, quando a pessoa é desonrada, principalmente em questões trabalhistas. A pessoa que está ali trabalhando na empresa é mandada embora, essa pessoa é desonrada, ou acontece situações dentro da organização, isso também tem que ser averiguado. Desilusões amorosas, ou seja, quando a pessoa tem uma frustração com alguém que estava com ela, ela gostava muito, amava essa pessoa, né? Uma perca de uma pessoa, além de antecedentes de doenças mentais. Então tudo isso aqui é ocasião para destravar, né, a tentativa de extinguir a própria vida. Mas a notícia mais impactante é a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Então 90% dos casos, pessoal, pode ser prevenido. Apenas 10% que sobra aí que você vê que são casos que não tem como. Como em muitos temas ligados à saúde, preconceito e desinformação têm atrapalhado o manejo adequado da depressão e do suicídio. Preconceito e desinformação. As pessoas ou são mal informadas ou pessoas são preconceituosas. Aqueles que dizem que é frescura, aqueles que dizem que isso não é um problema, que a pessoa ela é fraca. Então, preconceito. E segundo uma pesquisa encomendada pela farmacêutica, a Pfizer, né, conhecida Pfizer aí, e realizado pelo Ibope Conecta, esse levantamento que foi chamado de Depressão, Suicídio Tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental, contou com a participação de 2.000 brasileiros a partir dos 13 anos de idade. Para ter ideia, 30% dos entrevistados do sexo masculino acreditam que a depressão está relacionada à falta de fé. Olha só para você ver, pessoal. 30% dos entrevistados do sexo masculino acreditam que a depressão está relacionada à falta de fé. Então, se você está assistindo esse vídeo e você fazia parte desses 30%, sai fora. Isso não tem nada a ver com falta de fé, tá? Ou não sabe avaliar se isso é verdade, enquanto apenas 17% das mulheres pensam da mesma forma. Eles também apresentam desconhecimento sobre o tratamento, que é baseado em medicamentos e terapia. Mais da metade dos homens, 55%, creem que a atitude positiva e a alegria de viver são suficientes para enfrentar a chateação ou não sabem opinar sobre essa informação. Então, isso tem a ver com uma outra pesquisa de um curso que eu tenho trabalhado com o pessoal num dos nossos grupos, a respeito da falta de informação e ignorância. Existem pesquisas que falam que o brasileiro ele não tem consciência, ele é mal informado do seu próprio estado, da própria situação do país. Então, ou seja, falta de informação, pessoal. Pesquisa, estuda, procura entender para que você consiga ajudar pessoas no momento mais oportuno, porque quando a gente estuda, quando a gente desenvolve algumas habilidades, é para ajudar outras pessoas, para resolver problemas que nós aprendemos a resolver e vamos ajudar outras pessoas a resolver. Aí eu deixei aqui, para nós finalizarmos, um suicida, ele pode ir para o céu? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas falam de uma maneira errada, dizendo que um suicida, ele vai para o inferno. O suicida, ele está condenado. E a pessoa dizer isso para uma pessoa que está com desejo suicida, isso pode desencadear, fazer com que o gatilho seja ativado. E isso, como consequência, fazer um estrago grande naquela vida, e não só naquela vida, porque ao aquela pessoa tirar a vida, é uma família destruída. São entes queridos, pessoas que amavam aquela pessoa, que também vão ter suas vidas impactadas de forma negativa. Então tome muito cuidado com isso. Eu coloquei um exemplo aqui para nós refletirmos. Digamos que uma pessoa que tem todos esses transtornos, como depressão, vergonha,
problemas psicológicos estejam em estágio avançado nesses problemas e que essas pessoas tirem sua vida, ou que essa pessoa tire a sua vida. Podemos supor também que alguém que tenha surtos psicológicos e que durante toda a sua vida, sua família, por viver em ambientes longe da cidade, ou seja, talvez até aquelas pessoas lá que moram no interior, que não tem condição de pagar um transporte, que devido à situação que a pessoa está vivendo ali, a pessoa passa ali por um surto e essas pessoas não têm condição de buscar um tratamento, e esse indivíduo resolve tirar a própria vida. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, pessoal. Será que mesmo que essas pessoas tendo esse estado, né, mesmo essas pessoas estando nesse estado de surto, não conseguindo controlar suas próprias emoções, não conseguindo controlar o seu psicológico, será que essas pessoas vão ser condenadas por Deus? Ou elas irão para um lugar de tormento por não terem controle da sua saúde? Ou simplesmente muitos ainda que chegam e dizem, né, que aquela pessoa que está desejando morrer, essa pessoa vai para o inferno. O que podemos dizer disso? Que é uma situação fora do controle do indivíduo e não seria justo alguém culpar essa pessoa por causa dessa ação. Então, ou seja, seria injusto. Justiça, pessoal, é você dar o equivalente de acordo com aquilo que a pessoa merece. E uma pessoa que passa por um problema psicológico, uma pessoa que passa por um problema emocional, uma pessoa que passou por uma situação de vergonha, passou por várias situações que desencadearam um gatilho que fez com que aquela pessoa tirasse a própria vida, essa pessoa vai ser condenada? Sendo que a Bíblia fala que Deus, as suas misericórdias duram para sempre, isso no livro de Salmos. Eu não coloquei o texto aqui. Então, fica aí uma pergunta para você refletir. E eu trouxe alguns exemplos aqui. A Bíblia fala sobre pessoas que se suicidaram? Fala de pessoas que tiveram desejo de morrer? Fala. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro, alguns exemplos de pessoas que cometeram suicídio. Judas, que fala que se enforcou e suas entranhas se derramaram, ou seja, se precipitou ali de um penhasco. Aitofel, que queria destruir o rei Davi e por ali aquela pessoa que estava ali com ele, se eu não me engano, o filho de Davi, Absalão, não ter dado ouvido aos seus conselhos, ele se suicidou por não ter tido o desejo do seu coração, ou seja, as suas emoções atendidas. Judas foi num caso também de um relacionamento que ele teve para com o mestre, para com Jesus, e esse relacionamento foi frustrado, ou seja, sua ganância, a sua situação emocional. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que também se jogou em cima da própria espada, ou seja, porque ele não queria ser pego ali pelos filisteus, ou seja, uma situação de desonra, né, como nós vimos aqui. Então, nós temos exemplos aqui de pessoas que se suicidaram. E quem teve desejo de morrer? Jó. Nós podemos ver lá que Jó, ele chega e fala que melhor é que ele tivesse morrido. Eclesiastes, que é o pregador, que fala também que era melhor que a pessoa não tivesse nascido. Moisés, que chegou diante de Deus, Moisés que falava com Deus face a face, pessoal, ele teve desejo de morrer. Os sobreviventes da nação de Israel, que também é desejar morrer. E o livro do Apocalipse também fala que nos nossos dias atuais haveriam pessoas que teriam desejo de morrer. Então olha só para você ver. Então tem que se tomar muito cuidado aí, porque olha só para você ver, todos esses textos aqui, nenhum deles fala se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Nenhum desses textos aqui que eu separei aqui tem as referências aqui dos textos aqui, ó. Vocês podem parar o vídeo aí e acompanhar. Então tome muito cuidado quando você categoriza o suicídio como algo de frescura, algo que não é uma coisa que precisa de um tratamento. Então tome muito cuidado com isso, porque essas pessoas que passam por essa situação, e eu digo por experiência própria, não são pessoas, pessoal, que estão com frescura, são pessoas que precisam de ajuda, e se você não buscar informação,
você pode terminar de afundar uma pessoa que muitas das vezes, se você tivesse a informação necessária, o conhecimento necessário a respeito disso, você poderia estender a mão ao invés de atirar uma pedra. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.